vamos dar continuidade àquela mensagem que iniciamos. Então, abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 até ao 23. Abra a sua Bíblia e vamos ler mais uma vez esse texto da palavra do Senhor. Atos capítulo 17, versículos 16 até ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Então Paulo, estando em pé, no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque, passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, e mais uma vez eu peço por misericórdia que o Senhor agora traga a iluminação do céu, e que o Senhor abra o nosso entendimento, e que essa palavra cale fundo em cada coração aqui presente. É minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém, Senhor. Queridos, como eu disse na semana passada, se nós queremos ganhar vidas para Jesus, se nós queremos fazer diferença no mundo atual, estou repetindo o que eu falei porque provavelmente alguns não estiveram aqui, por amor a estes, então rapidinho eu quero trazer esta introdução. Se nós queremos ganhar vidas para Jesus, se nós queremos fazer diferença, se nós queremos avançar e ganhar o Brasil para Jesus, além de uma vida de santidade que é fundamental, nós precisamos compreender as mudanças que estão ocorrendo ao nosso redor. Nós precisamos entender, igreja, que não vivemos mais numa cultura ou num mundo cristão, mas nós vivemos numa cultura pós-cristã, que significa dizer que a maior parte da nossa cultura ocidental não aceita mais as verdades bíblicas. Hoje toda a verdade bíblica é combatida. É impressionante, irmãos. A pessoa pode trazer qualquer tipo de doutrina, ela pode falar qualquer coisa em relação à religião. Falou em cristianismo, ela é ferozmente atacada. O cristianismo é hoje a religião a ser destruída, e nós precisamos entender isto. O mundo pós-cristão, igreja, rejeita qualquer noção de verdade universal e absoluta. Essa é uma mudança muito grande. Ela considera, o mundo pós-cristão considera que todos os pontos de vista, todos os estilos de vida, todas as crenças, todos os
comportamentos, eles são válidos. Então a grande questão hoje é essa. Não, isso é o que você crê, mas eu creio diferente. Você fica na sua, eu fico na minha. É assim que o homem pós-cristão pensa. É assim que a mulher pós-cristã pensa. É assim que o jovem, que o adolescente pós-cristão pensa. E nós precisamos nos preparar para enfrentar essa situação. O mundo pós-cristão rejeita tudo aquilo que é básico no Evangelho, que é a questão do pecado. Irmãos, não há pecado para o mundo pós-cristão. Não há mais erro, as pessoas não erram. Elas têm pontos de vista diferentes. Então a mensagem do pecado, ela não tem mais lugar nesse mundo em que nós estamos vivendo. E nós precisamos saber disso e nos preparar para enfrentar esta realidade em que nós estamos. E a grande questão que eu trouxe e trago para os irmãos nesta manhã é essa: como testemunhar de Jesus numa sociedade como esta? Como testemunhar de Jesus numa sociedade pós-cristã? Como realizar missões numa sociedade pós-cristã? Como ser o missionário de Jesus numa sociedade pós-cristã como esta que nós estamos vivendo? Eu creio que a resposta a todas essas questões está no texto que nós acabamos de ler e na atitude, nas estratégias usadas pelo apóstolo Paulo na cidade de Atenas. A um povo grego, a um povo pagão, a um povo completamente anticristão. Por isso, o tema que começamos a conversar foi esse: missões cristãs no mundo pós-cristão. Como realizar missões cristãs no mundo pós-cristão? Então, vimos algumas questões já. Para sermos missionários cristãos no mundo pós-cristão, é necessário que cada um de nós possua um sentimento de profunda indignação. Já falamos sobre isso, o texto sagrado está lá, uma profunda indignação com a situação espiritual ao nosso redor, com a situação moral ao nosso redor, que a cada dia, irmãos, fica mais difícil e a cada dia as coisas estão acontecendo. Então precisamos desta santa indignação, uma santa indignação, irmãos, com tudo que está acontecendo. E vimos que essa indignação não é para nos levar à ira, mas é para nos levar ao amor e levarmos a mensagem do Senhor Jesus Cristo àqueles que estão ao nosso redor. Vimos também, em segundo lugar, que para sermos missionários cristãos no mundo pós-cristão, é necessário que cada um de nós possua uma postura de firme convicção. Eu já tenho falado isso para os irmãos. Nós vivemos num mundo em que cada vez há menos convicções. Então, para que você seja um missionário, você tem que ter convicções. Nós vimos o texto sagrado do apóstolo Paulo, e esse texto nos fala de um homem com convicções. Paulo está no Areópago. O Areópago, irmãos, era a academia filosófica da Grécia. Era a academia onde os filósofos se reuniam. Era o lugar mais culto daquela época. O apóstolo Paulo foi recebido no centro do coração da cultura grega, que os irmãos sabem, até hoje não foi superada, pois foi ali, naquele lugar, diante dos epígonos do conhecimento, que o apóstolo Paulo revelou toda a sua convicção. Não tergiversou, não se deixou levar por nada, não foi politicamente correto, mas ele foi convictamente cristão. Ele foi convictamente cristão. E olha o que ele diz lá. Ele diz: no passado Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam, inclusive vocês. Inclusive vocês, estão me ouvindo? A mensagem era para eles. Vocês percebem, gente? Não há uma tentativa de agradar, não há uma tentativa de ser bonzinho, politicamente correto. Há uma convicção: vocês precisam se arrepender, porque a pessoa que não tem Jesus é pecadora e precisa se arrepender. Essa é a mensagem do Evangelho. Irmão, se essa mensagem se perder, sabe o que a igreja vira? A igreja vira uma ONG. E é o que muitas igrejas estão se tornando nos dias de hoje, é numa ONG. ONG faz cócegas em Satanás. ONG faz Satanás sorrir.
Igreja deixa Satanás apavorado e se levanta contra a igreja. Então por isso nós precisamos de convicções. A convicção de que todos são pecadores. Paulo está lá no Areópago, gente. Paulo está lá diante daqueles homens, supra-sumo do conhecimento, supra-sumo da cultura. Seu professor universitário, seu professor de filosofia não chega aos pés desses homens. Eram os grandes filósofos gregos. Mas diante daqueles homens, Paulo não se intimida não. Ele é convicto, vocês são pecadores perdidos. Vocês precisam conhecer ao Senhor Jesus. Vocês precisam conhecer. E quando nós dizemos isso, queridos, não é uma acusação, é dizer, eu também já fui assim. E eu também um dia já me converti ao Senhor. E você precisa conhecer e se converter ao Senhor Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, para sermos missionários cristãos no mundo pós-cristão, é necessário que cada um de nós possua uma outra qualidade que o apóstolo Paulo possuía e revela na sua palavra ali nesta sociedade, que é uma atitude de amorosa compaixão pelos perdidos. Entendam isso nessa manhã. Uma atitude de amorosa compaixão. Veja a palavra do apóstolo Paulo, bem interessante. Paulo levantou-se na reunião do Areópago. E irmãos, é impressionante. Este é o homem que Deus tem para pregar o evangelho na Europa. As pessoas mais cultas daquela época. Paulo foi recebido na academia ateniense. Paulo se levanta e olha o que Paulo fala. Percebam nas palavras de Paulo a compaixão, o amor que ele tem por aqueles homens. Varões atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Vocês são muito religiosos, Paulo está dizendo, reconhecendo essa verdade. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Esse Deus que vocês honram, essa religião que vocês honram, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, queridos, aqui nós vemos duas coisas muito importantes para nós hoje, nesse mundo pós-cristão. Nós precisamos dessa atitude de amorosa compaixão que nos leve a respeitar a tradição religiosa das pessoas. A tradição religiosa das pessoas. Um dia você seguiu uma outra tradição religiosa, não é verdade? Um dia você se converteu a Jesus, entenda isso, entenda isso. Um dia você já foi de uma outra religião, mas você se converteu ao Senhor Jesus. Entenda que há pessoas que ainda não se converteram. Então o apóstolo Paulo nos ensina essa verdade maravilhosa. Paulo respeita. Veja, ao invés de agredir os atenienses, ao invés de chamá-los de idólatras, ao invés de partir para cima deles, veja, o apóstolo Paulo diz, olha, eu tenho observado aí, tenho andado, olhando, e eu percebo que vocês são extremamente religiosos. Respeito, ele respeitou. Mas não apenas ele respeitou a tradição religiosa, mas veja, no versículo 23, esse pois que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo aproveita a devoção religiosa para dizer a eles, olha, vocês estão seguindo, adorando aquilo que vocês na verdade não conhecem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles homens. O apóstolo Paulo está revelando a eles a ignorância religiosa. Eles eram religiosos, como talvez você seja também, mas havia ignorância espiritual. O religioso, ele pode ser religioso, mas pode ser ignorante do ponto de vista espiritual. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eis que vocês honram não o conhecendo, porque era uma tradição. Era uma tradição. E quando nós seguimos uma religião por tradição, nós na verdade não conhecemos e se torna uma tradição na nossa vida. E o apóstolo Paulo então está dizendo, está utilizando, está revelando. O apóstolo Paulo está dizendo para eles que existe apenas um Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, é o Deus das Escrituras, é o Pai de Jesus Cristo. Hoje quando você fala alguém acerca do Evangelho, acerca de Deus, a pessoa diz assim, eu também creio. Pergunte para a pessoa, em que Deus você crê? Quem é o Deus em quem você crê?
Todas as pessoas dizem, não, mas eu creio em Deus. Tá bom. Qual é o Deus? Me diga qual é o Deus que você crê. As pessoas vão começar a dizer assim, bem, Deus é que eu creio é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que eu creio é natureza. Deus que eu creio é natureza. É natureza. O Deus que eu creio é o Deus da natureza. E a pessoa começa a falar sobre Deus, revelando exatamente isso. Ela não conhece. Sabe por quê? Porque só há um meio de você conhecer o Deus verdadeiro, e esse meio é Jesus Cristo de Nazaré. Então todas as pessoas que dizem que creem em Deus, na verdade elas não creem no Deus verdadeiro. Elas creem num Deus que elas elaboraram. Elas creem num Deus fictício. Elas creem num Deus que não existe. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para os filósofos em Atenas. Vocês honram um Deus que vocês não conhecem. Vocês são muito religiosos, isso é ótimo. Vocês são muito devotos da religião de vocês. Só tem um problema: vocês não conhecem o Deus verdadeiro. Vocês estão laborando em erro. Vocês precisam conhecer o Deus verdadeiro. E como se conhece o Deus verdadeiro, irmãos? Através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que disse o quê? Eu sou o e há ninguém senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, mas isso precisa partir de um coração amoroso que respeita. Veja, quando Paulo respeita, ele passa a ter a atenção daquele auditório. Se ele agride, ele espanta as pessoas. Muitas vezes no nosso evangelismo, nós afastamos as pessoas do evangelho, ao invés de atraí-las para o evangelho. Já tenho dito isso a vocês, seja qual for. Eu sou muito devoto, que bom. Você é muito, eu sou tão religioso, que bom, que maravilha, que coisa boa. Então você crê em Deus, crê em Jesus, creio. Mas você sabe o que é crer em Jesus? Você sabe o que é crer em Jesus? Uma pessoa não pode crer em Jesus e agir de determinada forma. Se vocês forem agora nas prisões do Rio de Janeiro, se vocês forem em qualquer prisão do Rio de Janeiro, e se vocês pegarem qualquer prisioneiro ali, e se você perguntar, prisioneiro, você crê em Jesus? Sabe qual é a resposta? Ele vai dizer, eu creio em Jesus. Que diferença isso fez na vida dele? Nenhuma diferença. A Bíblia diz assim, crês tu que há um só Deus? Os demônios também creem e estremecem. Mas sabe qual é a fé dos demônios? Eles creem apenas intelectualmente, mas não há mudança, não há diferença. Deixa eu dizer para vocês nesta manhã, crer em Jesus implica em vida transformada. Crer no Deus verdadeiro implica em vida transformada pelo poder do Senhor. Senão é uma crença na mente, é uma crença intelectual, é uma crença diabólica. Era essa a crença destes filósofos, é essa a crença da maioria das pessoas. Elas na verdade não creem. Crer significa transformação de vida. Quem crê é convertido, é transformado pelo poder de Deus que habita na vida daquele que recebe Jesus Cristo. Mas nós precisamos respeitar a pessoa, não agrida, não afaste a pessoa, ganhe a pessoa para você. Você precisa ganhar primeiro a pessoa para você, para depois ganhá-la para Jesus. Se a pessoa não gostar de você, ela não vai gostar do Jesus que você prega. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Eu primeiro preciso ganhar a pessoa para mim. Depois eu a ganho para o Senhor Jesus. Como? Respeitando a sua tradição. Já tive muitos episódios desses, pessoas de todas as religiões que vocês possam imaginar. E a minha primeira abordagem é essa: não, mas eu também creio. Que bom, então somos dois. Oh, que maravilha. Você crê, eu creio, está tudo bem, dá um abraço aqui, né? Aí quando dá o abraço, aquela história toda, vem perguntinha, né? Aquela perguntinha assim, mas vem cá, me diz assim, qual é o seu Deus, né? Qual é o seu Deus? Em que Deus você crê? Aí a pessoa já começa a se enrolar. Por quê? Porque ela não conhece. Como não conheciam os gregos. Eles não conheciam a Deus.
E então Paulo começou a pregar o evangelho para eles. Então nós precisamos respeitar a tradição dos outros. Meu irmão, seja quem for, a pessoa tem aquela tradição, seja de família, seja opção, seja o que for, e você precisa se utilizar a partir daquela devoção. Ah, mas eu sou muito devoto de determinada pessoa, ou seja o que for, e você vai dizer para a pessoa: que maravilha, que maravilha. Devoção é algo que agrada ao Senhor. Devoção é algo que agrada ao Senhor. O que o Senhor mais deseja é um coração devoto. Só que a sua devoção está na pessoa errada. E o que nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, é levar a pessoa a ser devota da pessoa certa, que é Jesus Cristo de Nazaré. Toda a devoção que não esteja em Jesus Cristo de Nazaré, ela continua sendo devoção, mas é uma devoção mal orientada, mal dirigida. Quando Pedro e João pregaram lá naquele dia, quando curaram o coxo, e quando Pedro começa a pregar o evangelho e dizendo: é no nome de Jesus que esse está aí, são e salvo, Pedro e João dizem assim: é no nome de Jesus que vocês crucificaram. Que vocês crucificaram. Irmãos, a Bíblia, a gente precisa entender isso, a Bíblia não tem nada de politicamente correto. A Bíblia confronta, a Bíblia nos confronta. A Bíblia, Deus nos confronta com o nosso erro, com o nosso pecado. E o apóstolo Pedro falou e disse: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, vocês mataram o autor da vida. Mas aí ele diz algo interessante que respalda isto. Ele diz: eu sei que vocês o fizeram por ignorância, mas agora é tempo de vocês abandonarem a ignorância e vocês aceitarem Jesus Cristo como Messias de Israel. Vocês entendem, queridos? A pessoa, ela é devota, ela tem uma devoção tremenda. E vou dizer mais para vocês: tem pessoas que não são convertidas, que são mais devotas do que nós somos convertidos. Muito mais devotos do que nós. Só que são devotos na pessoa errada. Precisam ser conduzidas pelo Espírito Santo de Deus a conhecerem a verdade. E a verdade quem é, gente? A verdade não é uma igreja, a verdade não é um pastor, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus mesmo. Então, queridos, é isso. Nós precisamos dessa amorosa compaixão pelas pessoas. Não tenha raiva de ninguém por ter outra religião. Não tenha raiva de ninguém porque ela age de uma outra forma, é devota, seja de quem for. Mas, meu irmão, use de amor, respeite, ganhe a pessoa para você, e através do ganhá-la para você, ganha depois para o Senhor Jesus Cristo, levando aquela devoção dela para ao Senhor Jesus Cristo. Ah, se você que aqui está nessa manhã, você que é devoto de alguém que não Jesus, se essa sua devoção, ela for conduzida para Jesus, meu querido, Deus te abençoe. Sua vida vai ser uma maravilha. Você vai descobrir a glória e o poder de Deus na sua vida. Você merece o meu respeito. Eu sei, você é uma pessoa profundamente religiosa. Irmãos, eu venho de uma cultura um pouco diferente da de vocês. Eu evangelizei o norte de Portugal. Eu estava uma vez evangelizando com uma menina, éramos jovenzinhos ainda. Um homem estava fazendo cestos, né? E quando começamos a falar de Jesus, aquele homem pegou uma peixeira que eu tinha desse tamanho, uma peixeira, pegou na mão e disse: se vocês negarem a Nossa Senhora em que eu creio para falar de Jesus, eu coloco as tripas de vocês agora à mostra. O negócio aí de tripa que eu já nem lembro direito, nem gosto de pensar nisso agora. Irmãos, que sufoco, né? Primeira reação que eu tive: eu vou cair fora desse negócio aqui, cair fora, pular fora disso, né? Mas graças a Deus ficamos, e com a graça do Senhor respeitamos, entendemos. A pessoa é criada nisto. A pessoa é criada nisto. Irmãos, trocar toda essa religiosidade por Jesus não é fácil não, gente. Não é fácil. Quem vem de famílias bem tradicionais sabe disso.
quem vem de famílias bem tradicionais, você acha que você está de alguma forma quebrando um pacto com a sua família? Você acha que você está atraindo a memória da sua família? É um negócio muito sério. É algo muito sério, e nós precisamos entender isso, e precisamos chegar nestas pessoas com todo o amor que Paulo chegou ali no Areópago. Ele não criticou, ele não, pelo contrário, ele foi amistoso, ele soube conversar, e ele conquistou aqueles corações, e ele diz: esse, pois, que vocês honram, não o conhecendo. Veja, Paulo está dizendo: vocês honram a Deus, vocês honram a Deus, vocês honram a Deus, vocês desejam honrar a Deus, só que vocês não conhecem o Deus que vocês honram. Mas eu conheço, e eu quero apresentá-lo para vocês. É o Deus da Bíblia, é o Pai de Jesus Cristo, é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu não é que eu conheço que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu conheço porque um dia eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, só por isso. E quem tem Jesus tem esta nova visão espiritual. Então nós precisamos desta atitude, queridos, para que nós possamos ganhar as pessoas ao nosso redor. Nós vivemos num país, quer dizer, não apenas pós-cristão, mas um país sincretista. Nós sabemos disso, não é verdade? Nós temos um catolicismo que vem lá da Europa, um catolicismo ibérico que vem da Europa. Nós temos o animismo dos índios que já aqui existiam, não é? Nós temos o misticismo que vem das religiões afro, e tudo isso faz um caldo religioso em que nós vivemos, que é a realidade da nossa nação, a realidade. Todas as pessoas, de um modo geral, já tiveram alguma ligação com o espiritismo, todas as pessoas já tiveram alguma ligação com o catolicismo, todas as pessoas, de um modo geral, já tiveram alguma ligação com as religiões afro, todas as pessoas já circularam por aí. E é para estas pessoas agora, no mundo pós-cristão, que nós somos missionários. Como fazer isso? Botando dedo na cara, acusando a pessoa, chamando-as disso, daquilo? Não, respeitando a sua religiosidade. Os irmãos sabem o que as pessoas fazem em função da sua religião. Isso é digno de nota, precisa ser orientado. E vocês sabem, se alguns de vocês saíram de lá, libertos pelo sangue de Jesus que vocês conhecem hoje, vocês sabem como era a vida de vocês. Vocês sabem que talvez muitos de vocês fossem muito mais dedicados lá do que vocês são dedicados hoje à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então precisamos respeitar, precisamos partir desta devoção e pedir ao Espírito Santo que abra os olhos e esta pessoa possa dirigir isto para o Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontece, irmãos, que coisa linda e maravilhosa é ver o testemunho desses queridos e amados irmãos. E finalmente, para sermos missionários cristãos no mundo pós-cristão, é necessário que cada um de nós possua uma estratégia adequada de evangelização. Nós precisamos pedir isso ao Senhor, e isso ali em Paulo é algo impressionante. Essa estratégia adequada de evangelização. Irmãos, nós precisamos, diante do quadro em que nós vivemos, de uma estratégia. Nós precisamos de uma estratégia para levar as pessoas ao Senhor Jesus. Veja o texto. Esse texto é impressionante. Veja, por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, mas que não conheciam verdadeiramente a Deus. Se ele discutia na sinagoga com judeus e gregos, é porque aquelas pessoas não eram convertidas a Jesus, estavam na sinagoga. Eram pessoas que falavam de Deus, mas não conheciam Deus através do Senhor Jesus Cristo. Bem como na praça principal. Até hoje quem visita Corinto vê lá a praça principal onde dizem que Paulo pregava, né? Com aqueles que por ali se encontravam. Então o levaram a uma reunião do Areópago, já falei sobre isso, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Aí Paulo diz: porque passando eu
e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aqui nós vemos duas estratégias tremendas. Em primeiro lugar, aproveitar as oportunidades ao nosso redor. Aproveitar as oportunidades ao nosso redor. Como Paulo foi sábio nisto, né? Então veja, discutia na sinagoga. Ele ia na sinagoga para levar a mensagem do Evangelho. Então ele aproveitava a ida à sinagoga, a praça principal. Na praça principal ele aproveitava para evangelizar e falar de Jesus com aquelas pessoas. Então é isso, gente. A gente não precisa ficar esperando pela igreja. Cadê o evangelismo da igreja? Você mesmo. Aonde? Onde você está? No seu trabalho, na sua vizinhança, com seus colegas. Onde você está? Era assim que Paulo fazia. Ele discutia com os judeus, ele discutia com os gregos tementes a Deus. Ele ia para a praça principal todos os dias. Aqueles que ali estavam, Paulo chegava, começava a abordar. E ele então levava a mensagem do evangelho às pessoas que estavam ao seu redor. Irmãos, a gente muitas vezes fica tão preocupado com aqueles que estão a milhares de quilômetros de distância, e a gente esquece aquilo que está ali do meu lado. A caixa de supermercado precisa ouvir de Jesus. O motorista do táxi que me traz de casa até aqui, ele precisa conhecer Jesus. O Paulo, meu vizinho, precisa conhecer Jesus. A menina lá do hortifruti precisa conhecer Jesus. O meu porteiro precisa conhecer Jesus. Há tantas pessoas com as quais eu contato todos os dias. Irmãos, o que é que está impedindo? O que é que está impedindo a você e a mim de aproveitarmos as oportunidades? As pessoas, e o mundo hoje está tão difícil que às vezes as próprias pessoas chegam para nós e pedem: fale-me de Deus. Eu estou passando uma luta, uma dificuldade, e nós temos Jesus Cristo que pode abençoar essa vida. Então, queridos, uma estratégia é esta: é aproveitar as oportunidades que você tem no seu dia a dia. No seu dia a dia, quantas oportunidades nós temos, irmãos? Quantas oportunidades? Com quantas pessoas nos relacionamos a cada dia? Aproveite essas oportunidades para falar do Senhor Jesus. Mas há outra coisa aqui no apóstolo Paulo que impressiona, que é enxergar o contexto ao nosso redor. Essa é uma estratégia, é a melhor estratégia de evangelização, é enxergar o contexto ao nosso redor. Paulo ficou à procura de uma ponte que ele pudesse usar no evangelismo, e ele andou, ele olhou, ele foi vendo, e ele descobriu algo fantástico. Ele viu e ele ficou impressionado com tantos altares, com tantos deuses, e ele foi vendo, foi olhando, foi percebendo, mas de repente ele chegou num lugar que mudou a estratégia de Paulo, que foi a grande bênção de Deus para ele. Ele chegou num altar que tinha lá uma imagem, e debaixo da imagem diz: ao Deus desconhecido. Sabe por quê? Os gregos eram tão místicos, os gregos eram tão inseguros, porque toda a religiosidade gera insegurança. Toda a religiosidade gera insegurança. E aliás, o que leva as pessoas à procura de religiões é a insegurança. Só que você só sente segurança quando encontra Jesus. Enquanto você não encontrar Jesus, você vai continuar se sentindo inseguro, sendo religioso, sendo devoto, acreditando, mas sentindo inseguro. Por quê? Não conhece a verdade. Então Paulo está lá, não é? E Paulo vê-se, e eles tinham tanto medo de fazer alguma coisa com algum Deus, porque eles tinham medo dos deuses. Eles tinham medo dos deuses. Quem não é cristão convertido tem medo de Deus. Você só ama a Deus quando você o conhece através de Jesus Cristo. As pessoas sem Jesus, elas vivem com medo, elas vivem inseguras, elas têm medo do que Deus pode fazer. Se eu fizer isso, Deus vai mandar uma dor de cabeça. Se eu fizer isso, Deus vai mandar um desastre. Se eu não for na igreja, vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Isso é religião, isso não é cristianismo. Isso não é conhecer o Senhor. Mas é assim que a religião age na vida da gente. Então, os gregos tinham tanto medo de desagradar a algum Deus, que eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Dessa forma, eles diziam: não tem nenhum Deus que possa nos atacar, porque nós estamos até nós estamos honrando o Deus desconhecido. E aí o apóstolo Paulo chega, veja, ele enxerga nisto o contexto necessário para falar de Jesus, porque ele diz:
é esse Deus desconhecido que eu vos anuncio. Quando ele falou isso, o pessoal, opa, é como alguém dizer, eu sei quem escreveu a epístola aos Hebreus. Todo mundo vai ficar, se eu disser assim, irmãos, à noite vai estar aqui um pastor que sabe quem escreveu a epístola aos Hebreus. Todo mundo viria, né? Todo mundo viria, porque, né, quem foi que escreveu? Ninguém sabe, ele sabe, né? Então foi isso, quando ele falou, olha, esse Deus que vocês honram sem conhecer, esse Deus desconhecido é o que eu vos anuncio. Quando Paulo falou isso, opa, todo mundo parou. Todo mundo abriu os ouvidos. Todo mundo disse, como é que você sabe que Deus é esse? Opa, ele conhece algo que nós não conhecemos. E aí ele começou a pregar o Evangelho. Ele pregou Jesus. Alguns se converteram, outros deixaram para lá. É sempre assim, nem todos se convertem. Mas inclusive o líder do Areópago se converteu, algumas mulheres se converteram por causa do contexto. Precisamos entender o contexto das pessoas ao nosso redor. Aquilo que vai ser a ponte para que eu leve a mensagem do Evangelho a esta pessoa. Precisamos desta estratégia. Por exemplo, eu descobri coisa nenhuma, não é? Pretenciosismo, né? Mas eu desconfio, pelo menos, eu pressuponho que o problema do ateu não é um problema teológico. Para mim, o problema do ateu é psicológico, não é teológico. Então a minha abordagem com os ateus, ela é psicológica, não é teológica. Porque por detrás de todo ateu, vocês podem ver, inclusive aquele filme que tem aí, como é o nome? Como é o nome? Fala rápido. Hein? Deus não está morto. Por que aquele professor era ateu? O problema era a sua mãe, o que Deus tinha feito com a mãe dele. Então, por detrás de todo ateu, tem sempre uma mágoa de Deus. Tem sempre uma mágoa de Deus. Ou a perda de um ente querido, a perda de alguém muito querido, ou alguma tragédia na família, e a pessoa se revolta com Deus. Então a questão não é teológica, a questão ela é psicológica. Ela merece uma abordagem, você precisa enxergar o contexto. Aí você fica falando, não vai a lugar nenhum, É argumento contra argumento. A verdade, o problema não está na mente, o problema está no coração. E enquanto esse coração não se quebrantar, essa pessoa não vai abandonar. É assim com muitos agnósticos e outros quejantos, mas você precisa entender normalmente o contexto. Pessoas hoje desigrejadas é um outro contexto. Você vai falar para um desigrejado de igreja, alguém que foi abusado espiritualmente, alguém que não suporta pastor, alguém que não suporta a igreja. Você vai chegar para a pessoa e vai falar do pastor de igreja e ele te mata, meu irmão. Ele torce o seu pescoço. Temos que ter uma abordagem enxergando o contexto desta pessoa. Pessoas que muitas vezes passaram por dificuldades, não sei, uma série de questões lá, e aí você tem que entender o seguinte: não é igreja, é pontual. Não são os pastores, foi um pastor que fez mal para você, não são os pastores. Não é a igreja, foi um irmão da igreja que fez mal para você. É pontual. Então nós precisamos trabalhar essa aqui. Não é a igreja, é uma pessoa. Foi um pastor que foi infeliz, talvez uma palavra que deu, alguém que fez algo para você, alguém que destratou você, uma pessoa errou com você. Não foi a membresia da igreja. Então nós precisamos de uma abordagem, enxergar o contexto em que cada pessoa está, para que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, acessar aquele coração, não apenas a mente, mas acessar o coração, para que o Evangelho possa libertá-la e ela possa conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador. Precisamos de estratégias, irmãos. Para que nós possamos ter estratégia, nós precisamos conhecer um pouco a pessoa. Nós precisamos conhecer um pouco da pessoa, precisamos conversar um pouco com cada pessoa, precisamos entrar um pouco no mundo daquela pessoa, precisamos conhecer um pouquinho da história daquela pessoa. Eu já fui da igreja, mas eu me afastei, não quero saber de igreja. Opa!
Esse é um tipo de contexto. Esse é um tipo de contexto. Eu não acredito mais em Deus. Já acreditei, mas não acredito mais em Deus. Hoje eu sou um ateu. Opa, um outro contexto. Um outro contexto. Então eu estou vendo alguns médicos aqui. Quando vocês recebem um paciente, vocês perguntam pra caramba. Não é verdade, doutora? Vocês enchem, a gente pergunta, né? Já pensou se você chega no médico, o que é que o senhor tem? Uma dor. E o médico começar a prescrever remédio para a dor. Mas peraí, eu não falei onde é a dor. Mas não importa, esse remédio é para todas as dores. Meu irmão, você vai por respeito, tá bom. Aí pega a receita, vai embora, não volta mais. Não é verdade? Então, e se você paga o médico caro, esses médicos de plano é 10 minutos, mas quando você paga aquela consulta boa, né, ele fica às vezes 1 hora com você. Não é verdade? Pergunta para cá, pergunta para lá, enche não sei o que, faz não sei o que, vai anotando. Você fica com uma curiosidade danada de saber o que é que está anotando, né? De ver aquilo lá. O que é que a pessoa está fazendo? Um diagnóstico. O que é que ela está fazendo? Entendendo o seu contexto. Às vezes perguntas que para a gente, mas peraí, eu estou com uma dor no coração, está me perguntando se eu vivo bem com a minha esposa, por quê? Porque tem umas conexões lá de contexto que a pessoa sabe, ela vai fazendo, ela vai vendo para que ela possa dar o remédio que vai me curar. Irmãos, qual é o remédio? O remédio nós temos, qual é o remédio? É Jesus Cristo. A questão é você ir lá no lugar certo, contexto perfeito, para que aquela pessoa receba Jesus Cristo e ela seja salva para a glória de Deus. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é muito melhor. Então, queridos, que Deus possa nos abençoar ricamente. Para sermos missionários cristãos no mundo pós-cristão, é necessário que cada um de nós possua algumas qualidades. Qual é a primeira? Sentimento de profunda indignação, não é por raiva, não é? Mas é para nos levar a amar e a agir em favor do outro. Em segundo lugar, é necessário que cada um de nós possua uma postura de firme. Todos são pecadores e todos precisam do Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, todos precisamos ter o que? Uma atitude de amorosa compaixão pelas pessoas, compaixão pela sua tradição, compaixão por elas, uma atitude de amorosa compaixão. E finalmente, o que é que nós precisamos? De uma estratégia adequada de evangelização. Você precisa então conhecer o contexto, você precisa conhecer a pessoa, você precisa andar com a pessoa, você precisa caminhar um pouco com a pessoa, ganhá-la para você, para depois ganhá-la para o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a sermos missionários cristãos no mundo pós-cristão. Que o Senhor nos ajude a levarmos muitas vidas ao Senhor Jesus Cristo e que nós possamos tornar esse mundo pós-cristão no mundo cristão, que é o grande desafio de cada um de nós. Amém, igreja?